Beleza. Paneladas. IV. E o círculo trigonométrico. Então, eu tenho aqui um ângulo X e bem aqui digamos que aqui seja o ângulo P, tá? Então você tem aqui o ângulo X, o ângulo P, X e Y em radianos. E observe que você baixa aqui uma perpendicular, você baixar uma perpendicular, aqui e aqui, quem é essa medida, ó, que traça uma perpendicular para cá, e uma perpendicular para cá, também, tudo formando um ângulo de 90 graus aqui. Observe, esse é o ângulo X, esse é o ângulo P. Então eu pergunto a você, quem é essa medida aqui, ó? Quem é essa medida aqui? Então vamos lutar em módulo, né? Eu não sei quem é maior, quem é menor, mas com certeza essa medida é o quê? É o módulo do cosseno de X menos cosseno de P. E essa medida aqui, ó, é o módulo de quem? Do seno de X menos o quê? Seno de P. Que é esse cateto aqui, tá? Esse aqui é esse cateto. Esse aqui é esse cateto, que aqui forma um ângulo de 90 graus. Agora, cada cateto é menor do que a hipotenusa, certo? Cada cateto é menor que a hipotenusa. E a medida da hipotenusa claramente é menor que a medida do arco. E eu pergunto a você, no círculo trigonométrico, estando no círculo trigonométrico, que é o círculo de raio 1, quanto é a medida desse arco? Hã?
é o módulo, né? É o módulo de x menos p. Então você observa daí o seguinte, claramente que dessa figura sai que o módulo do cosseno de x menos o cosseno de p, tá? É menor que o módulo de x menos p, menor que igual, e o módulo do seno de x menos seno de p é menor que igual ao módulo de x menos p, quaisquer que sejam x e p números reais. Tá? Entendeu? Então, se você considerar que é o seguinte, ó, sejam x e p números reais. Dado epsilon positivo, com delta igual a epsilon, tem-se que o epsilon, o delta também é positivo e, tá certo? E x menos p menor que delta, isso implica o quê? O cosseno de x menos cosseno de p em módulo menor que ou igual ao módulo de x menos p, que é menor do que delta, portanto, é menor do que epsilon. Certo? E também, claramente, x menos p menor do que delta implica o módulo do seno de x menos seno de p, como o módulo do seno de x menos p é menor que ou igual ao módulo de x menos p, isso também é menor do que delta, só que o delta é igual a epsilon. Isto diz que a função é contínua em p, qualquer que seja o p real. As funções seno e cosseno. Isto diz, isto que foi feito, diz que seno e cosseno são as duas contínuas aonde? Em P, qualquer que seja o P real. Ou seja, as funções seno e cosseno são funções contínuas, porque elas são contínuas em todos os pontos do seu domínio. As funções seno e cosseno são funções contínuas. Além disso, hoje eu vou demonstrar que as funções seno e cosseno são diferenciáveis. Elas têm derivada em todos os pontos do seu domínio. E eu vou demonstrar quem é a derivada de cada uma delas, tá? Mas para isso eu preciso de um teorema, que é o chamado teorema do confronto. É um teorema bem intuitivo, cuja demonstração eu não darei, mas é através de uma figura você consegue captar esse teorema e ver que ele é plausível, que ele é bem intuitivo. Que o teorema é o seguinte: sejam P o número real, tá? L também um número real e FG funções. Tá? Se I
FG, falta uma, e FGH, funções. Tá? Se as três funções FGH estão definidas, se as três estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. Primeira hipótese, as três funções estão definidas numa mesma vizinhança aberta e estrita de P. Segundo, f de x é menor que ou igual a g de x, que é menor que ou igual a h de x, qualquer que seja x nessa vizinhança. Qualquer que seja x nessa vizinhança. Tá? E L é o limite de f de x com x tendendo a P. E também é igual ao limite de h de x com x tendendo a P. Tá? Então, o L também é o limite com x tendendo a P de g de x. Esse teorema é conhecido como teorema do confronto, ou teorema de sanduíche. Teorema do confronto, ou teorema de sanduíche, tá? Então você tem, vamos desenhar as hipóteses, vamos dizer assim, entre aspas dupla. Vamos, entre aspas dupla, desenhar as hipóteses. Então, tá aqui. Primeiro eu tenho o eixo das abscissas aqui. E o eixo das abscissas, x. Eu tenho as três funções, e as três funções, admita que o eixo das ordenadas aqui esteja. Eu tenho as três funções, mas eu tenho uma vizinhança aberta e estrita de P, ó, tá aqui o ponto P, e uma vizinhança aberta e estrita dele, uma vizinhança aberta e estrita desse ponto, na qual as três funções estão definidas, tá? As três funções estão definidas nessa vizinhança. Então, nessa vizinhança, as três funções estão definidas. Só que eu vou colocar uma reta auxiliar aqui, tá? Bem fininho. E eu vou desenhar o gráfico das três funções em vermelho. Só que o limite, ó, além das três funções estarem definidas nessa vizinhança, eu tenho essa desigualdade para todo x nessa vizinhança. E tenho também que L é o limite de f de x com x tendendo a P, e também é o limite de h de x com x tendendo a P. Então, vamos colocar o L bem aqui. Está aqui, o L bem aqui. Então, mais uma retinha aqui para auxiliar. Tá? E você tem esse ponto bem aqui,
que eu não sei se ele está no gráfico. Eu não sei se esse ponto está no gráfico da função. Mas eu sei que o limite de f com x tendendo a p é L. E a f está definida nessa vizinhança. Então, quando eu pego o gráfico da f pela direita e pela esquerda tende para esse ponto. Certo? Só que o gráfico da H também tende. Aí eu vou desenhar o gráfico da H em preto. O gráfico da H também tende para esse ponto. A H também está definida nessa vizinhança. E L também é o limite da H. Então, o gráfico da H, ó, o negócio faz isso. E por que está por baixo? Porque para todo x nessa vizinhança, f de x é menor que ou igual a g de x, que é menor que ou igual a h de x. Ok? Então não tem outra. O gráfico da H está aí por baixo. Ora, gente, se o gráfico da H está aí por baixo, como g de x para todo x nessa vizinhança satisfaz essa igualdade, isto é, o gráfico da G está dentro dessa vizinhança aqui, entre o gráfico da F e o gráfico da H, e a G também está definida aqui para todo x, para todo x a H está definida, a G também está definida, então a G pode até fazer isso, ó, aqui. Mas ao entrar nessa região, ela tem que ir por dentro. Ela tenta sair, mas não consegue. Então, quem é o limite dela? É o L. Tá? A G pode vir por aqui, ela entra aqui, uma hora ela entra aqui. E ela entrando dentro, caindo aqui dentro, ó, ela tem que ir para onde? Para L. Então, quando você desenha as hipóteses, não há outra conclusão a não ser que não essa, né? Não há outra conclusão que não essa. O L tem que ser o limite de g de x com x tendendo a p também. Não há outra possibilidade. Entendeu? Diante dessas hipóteses, não há outra possibilidade para a G que não o seu limite ser também L. Admita que isso aqui é o gráfico da G. Gráfico da H, gráfico da G. Entenderam? Eu não farei a demonstração, tá? Ficarei com esta proposição. E um resultado importante é um corolário do teorema do confronto, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui. Teorema do confronto, vou colocar o seu corolário aqui. Então, corolário. Corolário é o seguinte. Sejam P número real e FG funções, tá? Se F está definida, se F, eu nem preciso botar aqui se FG estão definidas numa vizinhança aberta
e a estrita de P.